Daí, pessoal, mais uma resolução. Os pontos A, B, C e D são vértices consecutivos de um polígono regular com 20 diagonais, cujo lado mede 1. O comprimento do segmento AD é igual a... Bom, a minha primeira providência é determinar a quantidade de lados que tem esse polígono. E eu vou utilizar, então, justamente a quantidade de diagonais que ele apresenta. Então, eu vou colocar aqui que o número de diagonais é igual a 20, né? Eu tenho 20 diagonais. E a expressão que define o número de diagonais, a forma típica, né? D igual n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Para ajudar a guardar essa fórmula, olha só, por que é n que multiplica n menos 3 sobre 2? N menos 3 é porque pensa, um mesmo vértice, por exemplo, o vértice A, ele não pode fazer diagonal com o vizinho da esquerda, por exemplo, o vértice B, e nem com o vizinho da direita, por exemplo, o vértice F. Então, um mesmo vértice não faz diagonal nem consigo mesmo, nem com o da esquerda, nem com o da direita, portanto, eu tenho que descontar 3 situações de cada um dos vértices do polígono. Ok, então n menos 3 se decorre daí. E por que divide por 2? Porque pensa, se eu tenho uma diagonal de um ponto A até um ponto H, essa diagonal aqui, vista do ponto de vista de A. Eu tenho a diagonal A até H. Quando vou fazendo a volta para contar as diagonais, vamos dizer assim, e chegar no ponto H, eu vou pensar também na diagonal HA, que seria a mesma. E essa diagonal, portanto, seria contada 2 vezes. Então, para que não ocorra isso de contar a diagonal a mesma 2 vezes, então eu divido por 2. Então, isso é um formato um pouco mnemônico de entender por que esses valores ou essa fórmula está expressa nesse formato. Tá? Ajuda a guardar aqui a fórmula, n que multiplica n menos 3 sobre 2. Como o número de diagonais, então, é 20, vou substituir aqui o d por 20 igual n que multiplica n menos o 3, divido pelo 2, faço a falsa passagem, né? Eu quero conquistar aqui o valor do n, que é o número de lados, faço a falsa passagem colocando esse 2 lá, multiplicando, né? Isso é uma falsa passagem, na realidade ele não passa. 2 vezes 20, 40, igual n que multiplica n menos 3. Já vou operar isso aqui para ganhar um tempinho. N que multiplica n ao quadrado, pela propriedade distributiva, e n que multiplica menos 3, menos 3n. Fico com uma equação em segundo grau, n ao quadrado, menos 3n, faço a falsa passagem também para cá, ó, menos 40, ficaria assim, ó, igual a 0, que dá no mesmo que for colocar igualdade, aqui igual a 0. Equação do segundo grau, vou resolver o valor do n, posso utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, posso fazer por soma e produto, aí tu vai escolher qual formato onde tu sente mais à vontade e com mais conforto. Eu vou fazer por soma e produto, e vou dizer que a soma, como o A aqui é 1, eu garanto que a soma é o menos B e o produto é o C. Sendo assim, eu tenho a soma igual 3 e o produto igual menos 40. Penso, dois números que multiplicam 40 e tenho a diferença de 3. Por que diferença? Porque, como o sinal do produto é negativo, as raízes, o n1 e o n2, eles terão sinais diferentes. Uma será positiva e a outra raiz será negativa, já que eu tenho aqui um produto negativo. E eu tenho que verificar, então, qual dois números que multiplicam 40 e tem uma diferença de 3. E aí eu percebo que é o 8 e o 5, né? 8 e 5. E aí pode ser mais 8 e menos 5, assim como pode ser também menos 8 e mais 5. E aí, como que eu sei se é mais 8 e menos 5 ou menos 8 e mais 5? Eu observo o sinal da soma aqui. Ó. Como a soma é 3, significa a raiz maior tem que ser positiva, já que esse 3 é positivo. E aí, então, eu fico com mais 8 e menos 3. Como esse n representa a quantidade, lembra a quantidade de lados do polígono, eu não posso ter uma quantidade de lados negativa, não existe quantidade negativa de lados. E aí, eu fico com o número de lados igual a 8. Ou seja, eu estou aí diante de um octógono regular. Então, essa é a primeira parte da resolução.
é a determinação do número de lados desse polígono. E aí descobri que é o octógono, a famosa placa de pare, né? O octógono é aquela placa de pare. E aí eu vou usar uma outra lâmina para fazer agora a parte mais geométrica, né? Se bem que essa parte também é geométrica, né? A quantidade de diagonais, mas tem um aspecto, tem uma pegada aqui algébrica, né? O uso da expressão. E agora eu vou para a parte mais geométrica propriamente. Então, eu vou acrescentar aqui a figura do octógono. Então, está aí o octógono e eu quero a distância AD. Quando ele fala que os pontos A, B, C e D são vértices consecutivos, eu vou considerá-los consecutivos nessa ordem. A, depois o B, depois o C, depois o D. Eles são consecutivos nessa ordem. Então, aqui eu tenho os pontos A, B, C e D. E eu quero o comprimento entre AD. O comprimento AD, deixa eu mostrar para ti aqui. Vou colocar em azul. Vou colocar, mudar aqui meu lápis. Olha só aqui, ó, AD. Muito espesso, deixa eu tirar um pouquinho de espessura aqui, vai ficar mais legal. Olha só, tá aqui, ó. É isso que eu estou querendo. Eu quero a distância, o tamanho, o comprimento do segmento AD. Observa que esse segmento AD, na realidade, ele é a distância entre dois lados paralelos desse octógono, né? Que seria a mesma distância aqui, ó. Distância entre dois lados paralelos. Então, eu vou fazer o desenho para ficar mais representativo, ficar com um aspecto didático mais interessante. Eu vou fazer AF. Né? Eu percebo que AF é o mesmo que AD, já que também é a distância entre lados paralelos. Aí, só porque o aspecto resolutivo fica mais rico. Bom, com isso, eu quero descobrir essa linha azul. Eu vou traçar aqui segmentos, vamos dizer assim, auxiliares. Eu vou traçar aqui o segmento GD. Vou traçar aqui uma outra altura, aqui, ó, uma outra distância entre lados paralelos. E aí eu fico com essa figura dessa disposição. Bom, eu sei que o lado desse polígono é igual a 1. Então, eu sei que aqui, ó, é 1. Aqui é 1. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Ó, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Isso aqui é 1. 1. Enfim, os lados são iguais a 1. Eu preciso do comprimento dessa linha azul. Eu vou traçar aqui um outro segmento ainda. Aqui, ó. Deixa eu melhorar esse traço aqui. Ó, do H até o C. Bom, agora já fica legal. Olha só, eu sei que como o lado desse polígono é igual a 1, essa linha aqui no meio, ó, esse segmento aqui, a interseção dessas três, é 1. Então, se eu descobrir o valor dessa altura desse trapézio que eu obtive aqui, vai ser o mesmo que a altura desse outro. Então, eu descobrindo essa medida que eu vou chamar, então, aqui, ó, de x, eu tenho que AD, que é o mesmo que AF, AD, vai se constituir como sendo 1 mais 2 vezes o x. Então, descobrindo o valor do x, eu descobri o AD. Vou deixar já ali armado aqui, ó, pronto. Ó, AD igual a 1 mais 2 vezes, vou deixar prontinho ali, esperando o valor do x. Como que eu posso determinar o valor desse x? Bom, tem mais de um formato. Eu posso pensar assim, ó, que aqui eu tenho um ângulo interno. E observa aqui que, se tratando de um polígono regular, esses ângulos internos são todos iguais. E eu tenho como descobrir o valor desse ângulo interno. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono, vou usar aqui a mesma cor que eu usei na outra vez, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado pelo n menos 2 vezes 180 graus. Lembra que isso aqui decorre do número de triângulos que eu consigo, né, colocar num polígono. Por exemplo, se eu tenho um quadrilátero, aqui é um polígono de 4 lados quaisquer, convexo, eu consigo dividir em 2 triângulos, 180 e 180 graus cada triângulo. Então, na realidade, a soma dos ângulos internos se dá pela quantidade de 180 que eu tenho aqui dentro, ou seja, a quantidade de triângulos que eu consigo nesse polígono.
E a quantidade de triângulos sempre se dá pela quantidade de lados menos 2. Por exemplo, aqui eu tenho o número de lados igual a 4 e eu consigo o número de triângulos igual a 2. 2 a menos. Bom, então isso é para associar e garantir, melhorar que tu guarde essa expressão. N menos 2 vezes 180. Então eu vou dizer que a soma dos ângulos internos desse octógono vai ser aqui n menos 2, eu tenho 8 lados. Vou fazer bem devagar para ti, ó. 8 menos 2 vezes 180 graus. Eu tenho aqui 6 vezes 180 graus. E a soma, portanto, vai dar 1.480, vai me dar 1.080 graus. Isso é a soma de todos os internos, todos. Como o polígono é regular e os ângulos internos são iguais, eu vou aproveitando aqui, ó, vou fazer aqui cada ângulo interno vai ser igual a 1080 dividido por n, né? Cada ângulo sempre é SN dividido por n. Então, eu tenho 1080 dividido pela quantidade de ângulos internos, que é 8. E dividindo 1080 por 8, resulta 135 graus. Então, eu tenho que cada ângulo interno é 135 graus. Por exemplo, aqui, ó, é 135 graus. Agora, raciocina comigo. Se esse ângulo interno é 135 graus, e esse anglinho aqui, ó, eu percebi que ele é um ângulo reto, é em 90 graus, está me sobrando aqui, ou está me excedendo 45 graus. Isso é muito interessante, porque esse aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus, e na realidade, esse lado 1, ele está funcionando como a diagonal de um quadrado invisível. Olha só, o quadrado seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer um pontilhado, espero que não fique muito feio. Olha aqui, ó. Então, nota que esse 1 é a diagonal de quadrado. Então, eu vou pensar assim, ó, que a diagonal do quadrado... tirar aqui, alguém está me chamando aqui. Ok. A diagonal do quadrado... Deixa eu aqui... Ok, voltei, tá? Então, diagonal do quadrado é igual ao lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. Aí, a diagonal do quadrado, percebi que é igual a 1. 1 é igual ao lado do quadrado, raiz de 2. Mas observa que o lado do quadrado, na realidade, o que é aqui? Ó? É o x. Aqui é x e aqui também é x. Então, eu tenho que 1 dividido pela raiz quadrada de 2 vai ser igual ao lado que é o meu x. Racionalizando, eu tenho que x é igual, bem devagar aqui, ó, 1 sobre raiz de 2. Multiplica aqui, racionalizando por raiz de 2 sobre raiz de 2, que na realidade é 1, né? Só que é 1, estou multiplicando por 1. E aí eu tenho que o x, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. E o x, então, é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o meu AD, que é o objetivo desde o início do exercício, é 1 mais, aqui já podia colocar, né? O x é raiz de 2 sobre 2. Então, 2 vezes raiz de 2 sobre o 2. Posso cancelar aqui 2 com 2. E o segmento AD está resultando 1 mais raiz quadrada de 2. Ou raiz quadrada de 2 mais 1, a alternativa B. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua com o teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.